Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês como fazer uma capinha impermeável para o absorvente, no caso da sua fralda ecológica estar com um impermeável danificado. Essa ideia não é minha, ela já existe no mercado. Eu só vou mostrar uma forma de fazer, como eu faço, tá? Assim, eu peguei como referência o maior absorvente que eu tenho aqui, tá? Eu tenho algumas pequenas variações de tamanho entre um absorvente e outro. E aí eu selecionei este absorvente aqui, que tem 35 centímetros de altura por 13 de largura, e é o maior que eu tenho. Então, se ele couber dentro da capinha, os outros vão caber também. E aí, pra referência, né, eu usei ele. Eu aumentei meio centímetro nas laterais e nas extremidades. E cortei um retângulo, tá? Porque a margem de costura que eu vou usar vai ser de meio centímetro. Se você for costurar com uma margem de costura maior, de 1 centímetro, aí você aumenta 1 centímetro a mais nas extremidades e nas laterais. Eu vou usar costura reta e pelo avesso, e depois eu vou desvirar essa costura pro lado direito. Por isso que eu usei essas margens. E aí eu vou usar o impermeável de nylon emborrachado. E também vou colocar um tecido por fora para proteger mais esse nylon das lavagens e do uso do dia a dia, para ele ter uma durabilidade maior. O nylon que vai fazer a função do impermeável, né? Ele que vai substituir o impermeável da fralda sendo colocado no absorvente. E o tecido para proteger mais esse nylon. O tecido que eu escolhi foi o tecido, aqui chama jersey, mas em alguns lugares chama elanca, elanquinha. Eu escolhi ele por ele ser um tecido mais fino e não vai agregar volume no conjunto todo que tiver dentro da fralda depois. Absorventes, essa capa, mais a fralda, né? Mais alguma coisa que queira usar como liner, enfim. Você pode estar usando também o soft, que ele é repelente à água, né? Escolha um tecido que não seja absorvente, para ele não puxar a umidade para ele, certo? Ele vai ajudar a reforçar ou ficar no lugar daquele impermeável que está estragado lá da fralda. E eu acho o soft um pouquinho mais grossinho, né? Por isso que eu escolhi o jersey ou a elanca. Mas você pode optar pelo soft tranquilamente, tá bom? Ainda mais que o soft não desfia e vai ser fácil de trabalhar. Esse tecido aqui, ele é de poliéster, ele também não desfia. Mas mesmo assim, eu vou dar acabamento nele em todas as partes que ele ficar exposto. Para que ele dure mais nas lavagens, resista, não desgaste com facilidade. E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, eu cortei 2 retângulos aqui do nylon emborrachado, baseado naquelas medidas que eu passei para vocês, que é de meio centímetro maior que o absorvente em todos os sentidos, nas laterais e nas extremidades. Já aproveitei e já cortei junto mais 2 retângulos exatamente na mesma medida, do tecido que vai proteger o meu impermeável, que vai ser o jersey ou a elanca. Mas em um desses tecidos, pelo lado do avesso, eu fiz uma marcação, que é o lugar onde eu vou vazar, que vai ficar virado para cima. Porque a parte de cima é a parte que precisa de absorção. A parte de baixo é a parte que precisa do impermeável. Então, eu não posso deixar toda a parte de cima tampada com um tecido ou com um impermeável que não vai deixar esse líquido chegar no absorvente. Então, eu vou fazer um buraco nele para que esse xixi consiga ter acesso ao absorvente, tá? Independente dele estar fora do bolso ou dentro do bolso. Por isso, eu fiz esse buraco grande para vazar. E aí, eu calculei mais ou menos aqui. Pode deixar na medida que você quiser. Uma medida um pouquinho maior aqui para as abas, que foi de 3,5 centímetros nas extremidades. E aqui na lateral eu quis deixar bem pouquinho. Então, eu deixei, acho que 1,5 centímetros aqui, que vai ser meio para ele fazer a curvinha aqui e formar essa aba para encaixar o absorvente. E o outro meio, na verdade, vai ser margem de costura nas laterais, tá? Eu vou fazer tudo na costura reta e vou tentar mostrar o meu jeito de fazer e tentar simplificar, né, o máximo possível. Então, antes de iniciar a costura, eu vou posicionar apenas uma das partes de cada material. O nylon eu não preciso riscar, tá? Porque eu vou ter a base do risco pelo tecido do jersey aqui. Eu vou colocar um em cima do outro. Se tiver lado direito, você posiciona o lado direito com o lado direito. Eu vou escolher para o meu lado direito a parte do emborrachado do nylon. E aqui esse jersey, especificamente, ele tem um lado mais brilhoso, que repele ainda mais a água. E eu vou deixar ele em contato direito com direito. Aí você posiciona bem direitinho. Se precisar, usa algum prendedor. Alfinete melhor não, para não furar o impermeável, tá? Mas pode prender da forma que você achar melhor, para ficar mais seguro. E vou passar uma costurinha reta em toda essa parte que eu fiz essa marcação. Voltando da máquina,
Ele ficou assim, costuradinho. Eu ainda dei uma arredondada, porque vocês sabem que eu gosto de tocar direto, e aí pra não precisar fazer a quina, eu fiz redondinho aqui na hora lá da costura mesmo, mas você pode seguir aí o seu modelo se ele for quadradinho. Olha, aí eu uni o nylon ao meu tecido de proteção do impermeável, né, que é o próprio nylon. Agora, essa parte do centro eu vou dispensar, eu vou cortar ela, tá? Aí com cuidado, pela parte de dentro, você faz um furinho para iniciar esse recorte. Deixa uma margenzinha nas partes que forem retas. E se tiver alguma parte redonda, você depois dá um picotezinho ou usa uma tesoura de picotar. Já cortei, ele ficou assim, ó. Sobrou essa parte, não joga fora, esse aqui eu vou guardar, dá pra usar pra fazer absorvente menstrual ainda. E se você tiver ou quiser usar aqui o zigue-zague ou o overlock, você já pode costurar do lado direito e não precisa fazer esse desvire que eu vou fazer agora, tá? Isso aqui é só porque eu tô fazendo na costura reta. Agora eu vou desvirar ele. E se ficar mais fácil pra você também, pode fazer essa parte mais larga. Pelo menos no primeiro, até você definir como é que você vai fazer. Eu vou jogar essas partes assim, ó, pra fora. Ajeita aí as quininhas, mesmo se for retinha ou se for redonda. Eu tô fazendo dessa forma porque eu quero que o acabamento fique exatamente dessa maneira. Então, depois que eu cortei e desvirei, eu fui na máquina e passei uma costurinha para deixar isso tudo no lugar. E esse buraco aqui, essa parte vazada, ficar com este acabamento. O nylon está por dentro e o tecido para proteger ele está por fora. Aqui não tem problema ter costura e interferir no impermeável, furar ele, porque essa parte de cima é a parte que vai ficar de acesso ao absorvente. Então, ela não precisa ser impermeável. Mas as laterais, se puder ser impermeável, é bom. Ele vai ficar assim. Agora, está faltando a parte de baixo dele. E é uma parte de impermeável e uma parte de tecido para proteger o impermeável. São dois retângulos assim, simples, ó. Eu vou unir eles como se eles fossem um só. Vou deixar aqui o lado direito para baixo. Vou escolher a parte que eu quero, o lado direito do impermeável para cima. Se ficar melhor, prende ou passa uma costurinha de segurança em toda a volta, porque esses dois especificamente, eles dão uma deslizada. E se ficar melhor para você também, você pode cortar um dos tecidos maior, por exemplo, o nylon emborrachado. Tanto nessa parte quanto nessa, se você cortar o nylon emborrachado maior, depois você refila o resto do tecidinho que sobrar, caso ele dê uma balançada ali quando você estiver costurando ele junto com o tecido, tá? Agora, eu vou colocar o lado de fora, tecido com tecido, tá? Posicionei assim, você pode prender e vou passar uma costurinha em toda a volta. Prontinho. Voltei da máquina, ela ficou assim. Arredondei aqui as pontinhas, né? Eu gosto de fazer assim, arredondadinha. Principalmente como os tecidos estão todos do mesmo tamanho, eles vão dar uma deslizada e às vezes as pontinhas, elas não se encontram como deveriam. Então, eu já elimino elas ali, já elimino esse problema agora. Vou cortar os excessos. Se você fez com a quina reta, com ângulo de 90 graus, você vem bem aqui assim, ó, e corta aquela pontinha perto da costura. Se você fez redondinho, dê uns piques com uma tesoura comum ou uma tesoura de picotar, pertinho da costura também. Vai evitar que aquela parte ali fique com excesso de volume. E também, aqui eu tive que entrar um pouquinho pra dentro porque eu vi que não ia pegar todas as camadas ao mesmo tempo. Agora eu vou refilar, então, ajustar essas partes. Se alguma parte você vê que ficou mais grosso do que deveria, você também pode ajustar e cortar um pouquinho mais. Mas não precisa cortar muito perto da costura,
para não deixar essa costura mais frágil, porque esse daqui você também pode lavar na máquina, junto com os absorventes e as fraldas. Agora vamos desvirar. Vamos ver se deu certo e se pegou todas as costuras. Se por um acaso não pegou, a gente volta na máquina e refaz as partes que não pegaram, tá? Se fosse, voltando aqui, se fosse overlock ou zigue-zague, já costuraria tudo do lado direito, já com essa parte pra dentro, e aí era só passar aqui na volta, tá? Mas eu acabei escolhendo fazer exatamente assim no pontinho reto, porque sei que ou muita gente não tem, às vezes tem só aquela máquina com a costura reta, ou não tem habilidade no zigue-zague, ou não tem overlock, então é uma opção para que a gente possa fazer com o que a gente tem. Da mesma forma, se você tiver o zigue-zague e quiser passar aqui, ó, para dar acabamento na parte de dentro, pode fazer também, uma opção sua, tá? Então, depois que as costuras se assentarem, olha, ele vai ficar assim. Uma capinha aqui, ó, um pouquinho pro ladinho, aqui para prender, para posicionar aquele absorvente dentro. Esse aqui é o maior absorvente que eu tenho. Se ele couber, os outros vão caber, mas eu não tenho muitos deste aqui ou deste tamanho também. Ele é quadradão também. E essa foi a capinha para o impermeável. Ele ficou com um tecido externo que vai proteger o impermeável que está aqui dentro. Ó, este é o impermeável. Esse tecido não absorve, né? E ele dá esse buraquinho aquele que a gente fez. Foi para que ele tenha esse acesso aqui, ó, ao absorvente. E o líquido, a umidade consiga cair aqui por esse meio. E o restante, na verdade, é só para prender. Aí você depois escolhe se quer fazer num tamanho maior para colocar mais absorventes dentro. Você vai usar os absorventes por cima deste dentro do bolso. Ou este dentro do bolso e os absorventes complementares do lado de fora do bolso. Aí você vê qual é a necessidade que você tem para fazer essa adaptação. E esse foi a capinha impermeável para o absorvente. Então, gente, trouxe mais um modelinho de capinha anti-vazamento para os absorventes, né? Para usar em conjunto com aquelas fraldas com impermeável danificado. Esse daqui também é bem simples, eu vou usar a costura reta da máquina. Vou precisar de um pedaço de impermeável, eu vou usar o nylon emborrachado. Um pedaço de tecido que eu vou usar pro lado externo para proteger um pouco mais esse nylon, esse impermeável. E vou usar um absorvente do maior tamanho que eu tenho aqui como modelo. Se ele couber, outros caberão. Esse aqui tem 35 centímetros de altura por 13 de largura, tá? Eu posicionei ele assim e cortei 6 centímetros, mais ou menos 4 dedinhos, nas extremidades e nas laterais. No caso do tecido externo, né? Vou usar o jersey, que é repelente à água. Também você encontra ele por Elanca ou o Elanquin, Elanca Light, tá? Que ele é bem fininho e ele não absorve água e ele vai ajudar esse impermeável a ficar sequinho. Então, e o impermeável eu cortei um pouquinho maior que ele, porque esses tecidos juntos, eles mexem quando a gente vai costurar. Então, depois eu só vou refilar, cortar o excesso de impermeável que tiver na volta. Vai ser bem simples. Então, com essas medidas, né, maiores do que o absorvente, eu posicionei o lado que eu quero que fique para os externos, né, para o lado direito, tanto do tecido quanto do impermeável. Coloquei eles juntinhos e para mim então, estão os lados do avesso. E agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta, uma costurinha reta com ponto de fechamento. E quando chegar aqui nessas partes, eu vou arredondar, tá? Então, vamos para a máquina. Então, voltei da máquina, passei uma costurinha reta, esqueci tanto de dizer quanto de costurar também. Só me lembrei quando eu estava fechando ali a costura. Deixa um palmo bom assim, pra desvirar ele, porque agora a gente vai cortar esse excesso e vai desvirar ele pro lado direito. Então, é bom ter um espaço para puxar esses tecidos para sair por esse buraquinho, trazer tudo que tá pelo lado de dentro pro lado de fora.
Vou cortar todos os excessos. Se tiver uma tesourinha de picotar aqui para as bordas, você utiliza, senão você dá picotes com a própria pontinha da tesoura. Aqui também você pode, não precisa chegar tão perto da costura, mas as partes que precisarem, principalmente a do impermeável, a gente vai cortar o excesso. Vem desvirando com cuidado para não descosturar nada e não rasgar o impermeável. E depois que você desvirar, ele vai ficar um retângulo com as pontinhas arredondadas. Você ajeita bem as costurinhas na parte de dentro. Assim, ó. Deixa tudo bem direitinho. Porque agora, continua aqui a minha abertura, tá? É por onde eu vou criar um canal agora. E vou colocar o elástico naquele mesmo sistema que eu sempre coloco o elástico em qualquer situação aqui com vocês, tá? Nas ajustadas, nas fraldas ecológicas para reforma, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou criar um canal aqui com a largura do elástico que eu vou usar. Vou criar um caminho onde eu vou começar a costurar ele aqui na minha abertura e vou terminar aqui, deixando a mesma abertura para eu poder unir os elásticos, tá? Então, eu vou fazer esse canal primeiro e depois eu vou introduzir o elástico. Se ficar mais fácil para você, pega uma canetinha que apaga, ou até uma que não apaga, vai ficar a marca da caneta, não tem problema. Pode usar até como decoração, se for aquelas canetinhas para tecido. Você pode criar uma linha, se você tiver dificuldade de costurar reto. Você pode criar uma linha para fazer esse canal e passar a costurinha reta em cima. Pode ser um pontinho maior da máquina, tá? Voltei da máquina, já criei o canal. Aqui na volta. Acho que aqui no branco, no impermeável, é mais fácil de ver. Ficou assim. E ficou com uma aberturinha para a parte de fora, que era da união dos tecidos, né? Entre o impermeável e entre o tecido. E é por aqui que eu vou agora colocar o elástico, introduzir o elástico. Para tirar a medida do elástico, eu vou tirar pela medida do absorvente. E aí, sem esticar o elástico, eu vou ver qual a circunferência que tem esse absorvente. E depois, quando eu estiver finalizando a introdução dele, eu confiro, né, esticando ele, o tamanho que ele vai ficar. Mas o fato é que parece, né, que não vai dar certo isto, porque essa parte é bem maior do que esta aqui. Mas a gente vai botar o elástico para puxar essas partes para dentro. Então, eu vou tirar o elástico na medida do absorvente, mas tem como ajustar ele depois. Para colocar o elástico não tem mistério, é daquele jeitinho que eu coloco sempre no modo fácil, né? Aqui numa ponta eu prendo e na outra ponta também. Você pode usar aí um grampinho de cabelo e fazer um furinho em cada ponta do elástico. Uma ponta é para introduzir, a outra é para segurar, para não deixar esse elástico escapar, caso a gente puxe demais. Aí, com calma, a gente vai colocando aqui, ó. Então, quando chegar mais ou menos aqui onde já passei as duas partes, você até puxa mais um pouquinho aqui, para eu ter espaço para costurar depois.
Aí, pode ser desse lado mesmo. Eu vou confirmar se o absorvente cabe direitinho aqui dentro. No caso, o elástico vai esticar e eu quero uma margem maior para colocar mais juntos. Vou puxar só mais um pouquinho deste lado, pro tamanho que eu quero. Até escapou aqui. Agora eu vou juntar essas duas pontinhas. E vou passar uma costurinha, pode ser na máquina ou à mão. Se for na mão, bem reforçada, tá? Voltando da máquina, ficou assim o elástico. Agora eu só tenho que fechar com cuidado, é aquela abertura do tecido. Você pode fechar com um pontinho invisível. Ou rebate uma costurinha com ponto reto na máquina aqui, ó. Ó, já fechei aquela aberturinha, então ele ficou assim. Essa parte do nylon é que eu quero deixar pra dentro, né, que é a parte do impermeável. Então, após desvirar a capinha, ficou assim. Esqueci de dizer que quando eu tirei a medida aqui do elástico, na circunferência do absorvente, você pode cortar, na verdade, a metade dessa medida. Aqui deu aproximadamente 90 centímetros, eu cortei 45 centímetros para que ele ficasse com este modelo aqui, neste tamanho, tá? E aí agora é só colocar os absorventes aqui dentro. Esse modelinho dá para colocar mais de um absorvente, só que ele tende a ser um pouquinho mais volumoso. E aí ele vai deixar esses absorventes mais com uma camada de proteção impermeável, substituindo, né, a que tá com problema na fraldinha ecológica. Eu acho que esse aqui é melhor para usar fora do bolso, tá bom? E ficou assim, após costurado.